eu vou até te passar qual é o provérbio nesse caso, tá? 26, 23, 26. Presta atenção. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então você tem um vaso de barro. Então imagina, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. O que é uma camada de esmalte? É algo sutil. É algo que vai mudar completamente a cor do vaso. Mas no final das contas é sutil e ele esconde por baixo dele um vaso de barro. Tá? Então, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Sacou? Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então toma cuidado, porque o lábio amistoso, aquele que parece que é leve, parece que é bom, ele pode ocultar um coração mau. Quantas vezes ao meu redor eu percebi, com o passar do tempo, que aquelas pessoas do meu lado que pareciam boazinhas, na verdade ocultavam um coração mau. Todos os dias. Todos os dias a gente toma más decisões. Então continua esse provérbio. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então quando a pessoa odeia, quando a pessoa ela detesta, ela disfarça as intenções que ela tem aqui no coração através dos lábios dela. Tá? Porque no coração dela ela abriga a falsidade. Então vamos vendo aqui, ó, como um vaso de barro, cara, você tem uma camada de esmalte que oculta esse vaso de barro. Como um coração mau, você tem um lábio que disfarça o que está aqui dentro. E embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Então, embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Toma cuidado. Por quê? Porque não dá para você esconder o que você faz por muito tempo. Então você tem o que está no seu coração, você tem a sua intenção e você tem o que você faz. E você tem o que sai da sua boca. Né? Então tem algumas passagens na história de Jesus onde eu vejo isso acontecendo e é muito interessante. Por quê? Tem uma passagem onde Jesus ele vai, eu acho que é jantar, não lembro se é jantar ou almoçar, acho que é jantar com Simão. Tá? E quando ele chega para jantar com Simão, né, entra uma mulher, que ela é chamada de pecadora, né, na Bíblia. Então entra uma pecadora, e essa pecadora, ela vem, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Né? E aí Simão, que estava do lado dele, pensa o seguinte: nossa, se esse cara fosse o mesmo profeta, se esse cara fosse mesmo o profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então olha só, então Simão pensa o seguinte: se esse cara fosse mesmo profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Então Simão pensa de Jesus isso. Pô, se Jesus fosse mesmo o cara, ele saberia que ela é uma pecadora. Aí Jesus fala o seguinte: deixa eu te dar um conselho aqui, Simão. Aí Simão responde assim: claro, mestre, me dá o conselho, mestre. Então olha só, Simão teve um pensamento ruim. Ele teve um pensamento muito ruim. Ele chegou aqui e falou assim: se esse cara for mesmo aí, o cara ele vai saber que ela é vai saber que ela é pecadora. Então ele pensou algo ruim. Mas o que ele disse? Claro, mestre, dize, mestre. Então ele puxou o saco de Jesus ali. Então ele puxou o saco de Jesus, mesmo tendo pensado algo ruim. Mas Jesus ele conseguia saber o que Simão estava pensando. O ponto é, nós não sabemos o que o outro está pensando. Então, a gente só vai conseguir saber, de fato, quem é quem, através, não do que sai da boca dos outros, mas através do que as pessoas fazem. Porque depois Jesus diz o seguinte: essa pecadora, ela chorou aos meus pés,
me trouxe tudo que era importante, fez tudo por mim, me deu beijos. E você, quando eu entrei, não fez absolutamente nada. Você não fez nada, você não me cumprimentou, você não me deu nada. Ou seja, Simon pensou algo, falou algo diferente e realizou algo mais diferente ainda. Pensou algo ruim, disse algo bom e não fez nada. E através dos atos é onde a gente precisa tentar entender o que está dentro do coração do outro. Por isso que é tão importante esse provérbio. Porque ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta. Então, muitas vezes, as pessoas vão te falar coisas bonitas. E muitas vezes a intenção delas não é uma intenção bonita. A intenção delas é te machucar. Porque a intenção no coração delas está ruim. Como você leva esse aprendizado para o seu dia hoje no trabalho ou na família? Você vai ver que tem muitas pessoas falando várias coisinhas. Tá? Então, por exemplo, na empresa, você vai ver que tem várias pessoas na empresa que você vai achar que gostam de você. Que você vai achar que elas se importam com você. Você vai achar que elas se importam de fato com você. E a maioria não. Então a maioria vai chegar e vai... A maioria vai chegar para você e vai querer falar com você, vai querer te tratar bem, etc. E pelas costas estão falando mal de você. Porque o coração delas está contaminado. E como que você vai saber as pessoas que de fato se importam com você? Através dos atos das pessoas. Veja o que essas pessoas fazem. Veja o que as pessoas fazem com você, veja o que elas fazem com os outros. Então se a pessoa está contigo e está falando mal do outro, toma cuidado, porque a pessoa vai estar com o outro falando mal de ti. E você vai julgar a pessoa não pelo que ela está falando, mas pelo que ela está fazendo. E se você percebe que a pessoa está fazendo isso, fala, opa, olha o que a pessoa está fazendo, lembra da história que o Thiago me contou na live, e aí você vai passar a interpretar melhor quem você pode contar, o que você pode falar para cada um. Tá bom? Então, muito cuidado.